Eu coloquei uma das melhores IAs para refutar e analisar debates. O debate de hoje é um cristão versus 25 A ateus. Bíblia é o livro mais confiável que existe. Sim, a Bíblia é, objetivamente, o livro antigo mais confiável da história em termos de preservação textual, documentação histórica e validação arqueológica. Mas aceitar sua inspiração divina já é uma questão de fé e filosofia, não apenas de ciência. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não só isso, um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A Bíblia é o livro antigo mais bem documentado, preservado e confirmado da história. Não existe nenhum outro documento antigo que tenha tantos manuscritos, seja tão antigo, tenha tanta confirmação arqueológica, tenha impacto histórico comparável. A base do cristianismo, de acordo com Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe A ressurreição não é consenso acadêmico, mas os fatos históricos que levaram à crença na ressurreição são consenso. Isso torna a ressurreição uma das hipóteses mais debatidas, analisadas e investigadas da história humana. A academia não debate se algo extraordinário aconteceu após a morte de Jesus. Ela debate apenas qual é a melhor explicação para isso. saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. A Bíblia não possui variações discrepantes, porque ela é o livro mais copiado, auditado, comparado e preservado da história humana. Isso torna a adulteração sistemática praticamente impossível. A Bíblia não é confiável apesar de ter muitos manuscritos. Ela é confiável exatamente porque tem muitos manuscritos. Que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento. Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanakh. Tanakh que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu A Igreja não excluiu 20 livros da Bíblia. Isso é um mito moderno. O que houve foi um processo histórico rigoroso, baseado em autoria apostólica, coerência doutrinária e uso contínuo pelas primeiras comunidades cristãs. Muitos desses textos simplesmente nunca foram considerados escritura. O cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Ninguém pode saber como seria o mundo sem o cristianismo, mas sabemos exatamente como o cristianismo moldou o mundo que temos. Não podemos prever história alternativa, podemos analisar impactos reais e documentados. E os impactos do cristianismo são ciência, universidades, hospitais, direitos humanos, dignidade humana, caridade institucional. Mas o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, Sim, o Estado laico moderno é, em grande parte, uma conquista civilizatória que nasce da matriz cristã, não por imposição religiosa, mas por uma nova concepção de poder, consciência, liberdade
dignidade humana. O tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo Tanto o cristianismo quanto o ateísmo exigem fé, no sentido de confiar em pressupostos fundamentais que não podem ser provados empiricamente. A diferença não está na quantidade de fé, mas na qualidade das explicações. O ateu não vive sem fé, ele apenas deposita sua fé em pressupostos. O cristão deposita sua fé em um Deus pessoal. Nosso quarto tema é: sem Deus não há motivo moral para condenar assassinato ou estupro. 1, 2, 3 e... Sem Deus, as pessoas continuam tendo motivações morais. Mas sem Deus, não existe um fundamento objetivo último para o amoral. Essa é a distinção filosoficamente séria. O cristianismo não foi sempre o mais tolerante na prática histórica, mas é, sem dúvida, a tradição religiosa que mais contribuiu para a construção da ideia moderna de tolerância, liberdade religiosa e dignidade humana universal. A afirmação "Deus criou o universo" não é um fato científico testável, mas é uma explicação filosófica racionalmente defensável, coerente e profundamente consistente com as evidências cosmológicas. Portanto, não é prova empírica, não é suposição vazia, é inferência filosófica robusta,